Olá, sou Andy Pascoal, aluna do primeiro ano do curso Estudos Cabo-Verdianos e Português. Vou apresentar um trabalho da disciplina de História e Cultura Portuguesa que tem como título a prisão política de Peniche. Meu foco será nas fugas e a libertação dos presos da Peniche. A prisão da Peniche em Portugal foi um centro de depressão do Estado Novo, liderado por Salazar. Conhecida pela sua rigidez, tornou-se um símbolo da repressão, como alvo cunhal entre os presos notáveis de uma famosa fuga em 1960. A prisão de Peniche era uma das mais conhecidas durante a ditadura do Estado Novo. Era usada para prender pessoas que lutavam contra o regime, principalmente presos. Muitos deles passaram por lá antes de serem enviados para outros países como Tarrafal. Durante o regime fascista em Portugal, a fortaleza de Peniche foi usada para prender opositores políticos e pessoas com presidência controlada. Em 1934, o governo criou ali um depósito de presos de Peniche sob o comando da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Os presos viviam mais instaladas antigas da fortaleza e eram responsáveis por tarefas diárias como limpeza, lavar roupa, cozinhar, sempre vigiados pela Guarda Nacional Republicana. A prisão de Peniche tornou-se também um símbolo da resistência. Foi dali que, em 1960, Álvaro Cunhal, um dos principais líderes do Partido Comunista Português, protagonizou uma fuga histórica junto com os outros presos políticos, o que representou um duro golpe simbólico para o regime. Todas essas prisões têm uma relação, mas eu vou falar da relação entre a prisão política de Peniche e o centro de concentração do Tarrafal. A prisão de Peniche e o campo de concentração do Tarrafal estão ligadas porque muitos presos políticos que acabaram no Tarrafal passaram antes por Peniche. A prisão de Peniche, assim como outros em Portugal, continente e nas colônias, funcionavam como um iniciante, onde os presos considerados inimigos do regime eram enviados para cumprir longos anos de penas em condições extremamente duras. A fortaleza de Peniche era uma das principais prisões políticas. Durante a ditadura do Estado Novo, muitos dos opositores ao regime eram presos ali antes de serem levados para Tarrafal, enquanto que a prisão de Tarrafal, situado em Cabo Verde, era conhecido por ser um campo de concentração em condições desumanas e grande violência. Lá os presos eram mantidos por longos anos de períodos e muitos acabaram por morrer. Tanto o Museu Nacional Resistia e Liberdade, situado na Fortaleza de Peniche, como a Comissão Comemorativa dos 50 anos de Abril, destacaram a importância destas duas prisões contra a luta da ditadura. Tudo o que aconteceu no prisional de Peniche era uma história de lutas, de protestos. Havia lutas em que os presos viam as janelas gritar, havia levantamento de raios, havia greves de fome. Tudo isso conheceu a luta dos presos de Peniche, que foi dura e o que conseguiu um regime um pouco favorável no período de marcialismo. Nesse período, diminuiu o papel de chefe de guardas e os presos obtiveram alguma humanização do regime prisional. Contudo, os aspectos mais sinistros deste regime eram as visitas. O parlamento estava dividido. De um lado estavam os familiares e do outro lado os presos, que vários casos de luta de família, de protesto dos presos por causa do regime, de visitas, porque era um regime de alta tensão. O Álvaro Cunhal, quando foi preso em 1949, sequer passou pelo Adjundo nem por Caxias, que era uma das cadeias que a polícia não considerava suficiente seguras. A polícia política invadiu vários habitantes, detendo algumas pessoas, acusando-os de pertencerem à Organização Comunista da Peniche. 3 homens serão julgados no Tribunal Militar, especialmente, e condenados a pesadas penas. 2 sofreram o decreto da polícia. Ainda
não terminaram no ano de 1936, quando 8 de setembro reteram na Armada uma das últimas revoltas contra a ditadura. A revolta dos marinheiros, impulsionada pela Organização Revolucionária Armada ligada à PCP, este levantamento seria esmagado violentamente, tendo sido mortos uma dezena de marinheiros revoltados e a maioria parte dos presos deportados para o campo de concentração do Tarrafal. Alguns nunca voltaram vivos daquele que foi uma das mais tenebrosas prisões atlânticas da ditadura do Estado Novo. Ali viriam a falecer Ali vieram a falecer mais de 13 dezenas de portugueses. Dentre as dezenas, o regime lá manteve encerrados, mesmo após o cumprimento das longas penas que foram condenados. Em julho de 1937, tem algum de um atentado falhado contra Salazar. Portanto, em setores anarquistas e libertados pelo ditador, acabaram por manipular o seu favor, ressortando a sua imagem e o dia do dito Estado Novo. É neste contexto político-social que surge a prisão de Fortaleza de Peniche, no início dos anos de 30 do século XX, como espaço de exílio forçado e, posteriormente, lugar de encerramento. Como eu já tinha dito, vou focar nas fugas e a libertação dos presos da prisão política de Peniche. A prisão política de Peniche foi um palco de algumas fugas ousadas e bem-sucedidas que marcaram a história da resistência ao regime. A fuga de 1954, esta foi uma das primeiras fugas notáveis, envolvendo um pequeno grupo de prisioneiros que conseguiram escapar através do túnel. Enquanto que a fuga de 1960 incluiu o Álvaro Cunhal, que escaparam na noite de 3 para 4 de janeiro de 1960. A fuga foi cuidadosamente planejada e executada com a ajuda de elementos externos e causou um grande impacto político e moral do regime. A fuga da prisão de Peniche, ocorrida na noite de 3 de janeiro de 1960, foi um evento marcado na história da resistência do regime salazarista em Portugal. Desde esses presos políticos, membros do Partido Comunista Português, fugiram da cadeia da Forte de Peniche, incluindo seu líder histórico, Álvaro Cunhal. A fuga foi organizada com o apoio da direção da PCP, que planejou os aspectos externos, como transportes e alojamento. E, contudo, a colaboração foi uma grande prisional, Jorge José Alves, que ajudou a fuga e fugir com os presos. Os presos, após dominarem e obedecerem uma guarda, utilizaram lençóis para descer a muralha e escapar, estandamento que não será visto pelos sentinelos. A fuga teve grande recuperação, tendo nacional quanto internacional, e foi considerada uma história de resistência antifascista. Apesar do regime salazarista ter modificado o aparelho regressivo para tentar escapar os fugitivos, a fuga de Peniche tornou-se também um símbolo pela luta da liberdade e um golpe na imagem do regime. A libertação dos presos políticos da prisão fora de Peniche ocorreu no dia 27 de abril de 1964, no contexto da Revolução dos Cravos, segundo o Museu Nacional Resistência e Liberdade. Este evento marcou um momento crucial na história de Portugal, como tinha dito a nossa professora, simbolizando o fim da ditadura e a instalação da liberdade. Após a queda do regime ditatorial, as forças militares do movimento das Forças Armadas libertaram os presos políticos que se encontraram detidos na Forte de Peniche.
Esta forte que dura décadas serviu como local da repressão política, tornou-se um símbolo da resistência e da luta pela liberdade. A libertação destes presos, assim como outros detidos em prisões de outras cidades, foi um movimento de grande alegria e esperança para o povo português. O Foro da Peniche foi posteriormente transformado num Museu Nacional de Resistência e Liberdade, preservando a memória, o legado da luta contra a ditadura e pela liberdade, de acordo com o museu. A libertação dos presos da prisão política da Peniche. Na madrugada de 25 de abril de 1974, as forças militares do MFA cercaram a fortaleza de Peniche. Os presos foram libertados na madrugada de 27 de abril de 1974, marcado um dos eventos centrais de 25 de abril. A libertação desses presos políticos foi recebida com grande alegria e celebração popular, tanto em Peniche quanto em outros países. Foi transformado no Museu da Resistência e Liberdade, preservando a história e memória local. O museu, com as suas exposições e atividades, continuaram a celebrar o período da ditadura e a importância da luta pela liberdade. A libertação dos presos de Peniche é um marco histórico para Portugal, lembrando a importância da luta contra a opressão e a conquista pela democracia. Com base na história de Peniche, é possível concluir que este local representa muito mais do que um regime antigo de estrutura militar. É um símbolo da resistência contra a opressão e da luta pela liberdade de Portugal. Ao longo dos séculos, a Foro da Peniche passou a bastião defensivo à prisão temida, especialmente durante o regime do Estado Novo, quando abrigou inúmeros presos políticos na luta contra a ditadura. Foi um prazer fazer este trabalho. Passei a conhecer mais sobre a prisão política de Peniche e não só, aprendi mais sobre outras prisões e as suas relações. Assim termina a minha apresentação. Obrigada.